Muito bem, então, ó, como estávamos falando, estamos em bases ainda, né? E aí eu perguntei agora, acabei de perguntar a classificação dessa base quanto ao número de hidroxilas e perguntei quando ela tinha uma hidroxila. Aí Feitosa respondeu que ela era monobase. Perfeito. A gente viu também quanto à solubilidade, não foi? Aí, vem cá, alguém me diz aí, quando é que uma base ela vai ser solúvel? Quando for da família 1A. Muito bem. E tem uma outra, né? Em especial, que ela não é da família 1A, mas ela é bem... NH4OH. Muito Que bem. Quem é... vai... esqueci o nome. Como é o nome? Amoníaco. Isso, É? hidróxido de amônio. Isso. Muito bem, isso mesmo. Aí hoje a gente vai, inclusive, estudar algumas informações bem interessantes, né? Quando é que elas são pouco solúveis? 2A. Muito bem. Tem alguma exceção dessas menos solúveis? O berílio e o magnésio, que são fracos. Muito bem. Isso aí, além de serem fracos, eles são insolúveis, certo? Nesse caso, a gente pergunta insolúvel, todas as demais. Por isso, Gi, quando a gente compra, por exemplo, um leite de magnésio, você tem que agitar bastante antes de tomar. Por quê? Porque o leite de magnésio ele é sólido, pô. Aí, por ele ser sólido, ele não vai se misturar com a água, com o líquido, na verdade, que tem lá. Porque não é só água, a gente sabe disso, né? Tem água, tem aromatizante, tem questão de conservante, enfim. Mas aí não vai se misturar. Por isso você tem que bater bem muito, para poder você fazer aquela solução meio aquela solução meio coloidal, né? Enfim, para você ingerir de fato o leite magnésia, porque senão não vai ter ação, você vai tomar só água, né? Só a parte líquida. Então é isso, tá, gente? Então a gente viu tudo isso, aí a gente chegou a ver a questão da nomenclatura, não foi? Nós paramos em nomenclatura, não foi isso? Muito bem, bora então para a gente poder começar a nomenclatura. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Todo mundo vai me confirmar, por favor, se vão estar tendo acesso ao slide. Certo? Tá. Certeza, né, gente? Todo mundo tá? Pronto, massa. Porque de vez em quando pode não aparecer, pelo menos para uma pessoa, tá? E vocês precisam avisar, porque eu tenho uma segunda tela aqui, mas na segunda tela eu vejo que não tem muito problema, não. Tanto que às vezes vocês dizem que travou, e na minha segunda tela não travou. Mas é isso, vamos lá. E a minha segunda tela, gente, é uma segunda tela de como se fosse um outro dispositivo. Então, eu consigo ter mais ou menos uma ideia, sabe? De quando a aula está ruim e quando a aula está boa, em termos de qualidade. Então, vamos lá. Ó, lembrando, viu? Estamos continuando bases, ainda em estudo de bases, que inclusive eu preciso correr um pouquinho, porque senão a gente não termina a função inorgânica a tempo. E não vai dar tempo de ver orgânica com o máximo de aprofundamento. Eu quero ver orgânica com vocês com aprofundamento, assim, bem intenso. E aí a gente vai para a parte nomenclatura. Vamos aprender a dar nome aos bois. Nomenclatura, beleza? E a gente não tem nenhum aluno novo, não, né? Temos não, né? Eu acho que não. Não, temos não. Pelo menos que veio, não. Beleza. Então, como estamos com as mesmas caras aqui, então a gente vai dar continuidade e eu vou tentar dar mais um aceleradinho. Então, vamos lá, gente. Ó, nós temos aqui dois tipos de nomenclaturas. Aí vocês sabem, nomenclatura de funções inorgânicas sempre vão depender, né, Gil, do NOx. Assim como os ácidos, né, que eram os oxiácidos que dependiam do número do NOx, a base também vai depender, tá? Então, nós temos duas situações de nome. Feitosa, anota aí pra gente, viu? Ó, a primeira situação de nome, pô, que a gente pode dar... Deixa eu pegar a merda do branco aqui, cadê? Cadê? Aí, pronto, foi. A primeira forma é para bases que tem NOx fixos. NOx fixo. Quando tem NOx fixo, é maravilhoso, tá? Nossa, muito bom, muito bom. Porque a gente vai só fazer assim, ó. Vai colocar na frente hidróxido de... E aqui, ó, nesse espaço que faltou, a gente vai colocar o nome do metal. Aí, por isso que tem que saber nome do metal. Por isso que tem que ter visto a parte de ligações químicas, né? Porque a gente vai saber. Quem é que vem primeiro? Quem vem primeiro é o metal ou o ametal? Metal. Muito bem. Por isso a gente vai ser assim, o NaCl, tá vendo? O primeiro cara que tá aqui é o metal. Então, você vai pegar esse cara que tá aqui e vai dizer qual é o nome dele, viu? Beleza? Então, é assim. Mas antes disso, me lembrem, por favor, quais são
Os elementos que têm NOx fixos. Quem já viu isso? Pega o resumo e olha. Primeiro NOx fixo, família. Olha aí, gente. Qual é a família que tem o NOx fixo? Não é um A? Um A e Muito dois bem, A. família 1 e família o quê? 2. Muito bem, família 2. Isso daqui em termos de família. Mas nós também temos alguns elementos que possuem NOx fixos. Mas aí, cuidado, eu nem vou botar, lembra, como o nome vai depender do metal, eu não quero saber de hidrogênio, eu não quero saber de oxigênio, eu quero saber de metal. Os metais com NOx fixos. O primeiro, gente, o mais importante vai ser o alumínio, certo? E o alumínio eu mostrei para vocês. Qual era o NOx mesmo do alumínio? Mais 3. Mais 3. Perfeito, mais 3. Aí eu tinha também o zinco, que é importante, vocês vão perceber, o zinco também é importante. Qual era o NOx do zinco? Que é decaindo. Mais 2. Muito bem. E por último eu tinha a prata, que é o Ag. Qual era mesmo o NOx da prata? Mais 1. Muito bem, mais E o um. ferro? Muito bem. Pronto, o ferro ele não vai ter NOx fixo, ele vai ter o NOx variado, Gil. Porque ele pode ter NOx 2 e pode ter NOx 3, o ferro. Beleza? E, inclusive, só a gente olhando aqui, já dá para perceber, inclusive, quem é que tipo, vai se caracterizar como sendo um metal nobre, certo? Então, ó, entre alumínio, zinco e prata, quem tem sempre é assim, gente. Quando vocês forem, por exemplo, quando vocês forem analisar um metal e querer saber qual desses metais tem caráter mais nobre do que o outro. Inclusive, gente, nobre vocês sabem, né? Que é algo que não vai se deteriorar com muita facilidade, ou seja, que tem baixo índice de oxidação. Então, você sempre vai olhar para quem tem o menor NOx, porque quem tem o menor NOx tem o menor poder de oxidação. Então, daqui, quem tecnicamente teria um caráter mais nobre é a prata. E realmente a prata, junto com o ouro, junto com o cobre, são de fato, e a platina também, né? A gente não pode esquecer, platina, ouro, são todos considerados metais nobres. Beleza? Isso aqui é só uma. Como é, Fabrício, que tu falou? NOx menor, mais oxida? Como é? No caso, quanto menor o NOx, mais caráter de metal nobre aquele metal vai ter. Então, quanto maior o NOx, mais ele oxida. Porque, lembra, NOx, número de oxidação. Né? Ou seja, significa que ele vai se Sim. deteriorar com mais facilidade. Vai ceder elétrons, vai perder massa. Beleza? Tá certo. E os metais mais nobres têm esse NOx bem baixinho. Então, beleza, vamos lá. O hidróxido de alguma coisa. Eu vou botar aqui, ó, alguns exemplos. Inclusive, vou botar o exemplo mais clássico que a gente tem. Inclusive, daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu separei para hoje, velho. Espero que eu tenha separado, meu Deus. As bases mais importantes. Poxa, não acredito que eu não separei as bases mais importantes. Separei, que a parte que cai no Enem. Semana que vem eu não quero ninguém com desculpa, não, tá? Em relação a não ter aprendido sobre as bases mais importantes. Porque isso aqui nem é tão importante para o Enem, tá? O que é importante para o Enem é você saber, meio que, tipo assim, eu tenho tal base, tá? Mas David vai aplicar essa base aonde? É isso, entendeu? O que é importante para o Enem de fato. Então vamos lá, olha só. Vamos ver agora alguns exemplos. Eu vou botar aqui NaOH. Cadê, ó? É feriado na semana que vem. Vai ter aula. O Miguel, é isso que eu quero ver, mas eu acredito que eu vou ter sim. Acho que ele vai bater. Eu ainda vou pensar e aí eu digo para vocês, É viu? dia do trabalhador, não é dia do estudante. Pior que é Estudante verdade, estuda né? também. Justamente. Tem isso, né? Beleza? Então, vamos lá. Eu botei aqui, ó. NaOH é o primeiro que eu vou colocar. MgO H2. Gil, mas essas aulas que a gente vai repondo aos pouquinhos, tá? E aí você sabe que sempre, no final do ano, eu sempre ministro mais aulas durante a semana do Enem. Então, até lá, vocês nem se preocupem que vai dar tempo de repor tudo. Tá certo? A galera que já tá comigo há um tempo sabe que na semana do Enem, eu tento pegar a semana inteira, né? Então, essa semana inteira, às vezes até mais que uma semana inteira, né? Como ano passado, por exemplo, que eu peguei 2 semanas. Então, dá para pagar tranquilamente até lá, beleza? Então, vamos lá, olha só, eu tenho aqui o NaOH, botei aqui MgOH, vou botar CaOH2 também, beleza? E vou botar aqui também o AlOH3, beleza. Vamos lá para a gente dar o nome, tá? Aí eu quero que vocês digam, o metal que está aqui, presta atenção, tá? O metal que está aqui, são todos metais que têm NOx fixo ou NOx variável?
Fixo. Fixo, muito bem. Então, o nome já vai começar assim, ó. Vou botar hidróxido de, aí eu olho qual é o metal que tá aqui. Quem é o metal entre NaO e H? Na. Muito bem. Qual é o nome do Na? Sódio. Muito bem. Então fica o hidróxido de sódio. Deu para entender, gente? Deu, Deu. né? Então qual seria o nome desse segundo? Hidróxido de magnésio. Muito bem, tá vendo? De magnésio. Inclusive, gente, hidróxido de magnésio é aquilo que a gente chama de leite de magnésia. Certo? Leite de magnésia. A diferença é que a gente, assim, que o leite de magnésia é, na verdade, esse hidróxido de magnésio diluído. Então, a gente dilui ele em água, entendeu? Para poder ele não ficar também, mesmo que ele seja uma base forte, mas se eu vou tomar ele em uma concentração muito alta, ele pode virar, por exemplo, ele pode ter efeito laxante, entendeu? Então, por isso que a gente diz que o princípio ativo é hidróxido de magnésio, mas o produto mesmo final é leite de magnésia. Aí vamos lá, E que esse leite ficaria. de magnésio é pra quê, Fabrício? É para combater a acidez, Gil. Na verdade, ele Não tem, sabia, Feitosa, não. ele tem duas ações. Se você tomar pouquinho, ele é um antiácido, né? A gente até diz que é um antiácido leve. O pessoal toma ele, Feitosa, normalmente quando tem muita crise de ansiedade ou quando você tem gastrite, a gente toma também para poder fazer aquele negócio que a gente diz que é forrar estômago, quando você toma Entendi. muita medicação, mas ele também serve para outra coisa. Se você tomar bastante, tipo, em torno de 3 colheres de sopa, aí ele é laxante. Ou seja, faz fazer Entendi. cocô. E muito, inclusive, viu? Já fez o teste? Já, infelizmente. Oh, meu Deus. Já errei a dose. Ô, Feitosa, como é que fica essa daqui, ó? Hidróxido de cálcio. Muito bem, tá vendo? Hidróxido de cálcio. A gente vai aprender, inclusive, gente, que esse hidróxido de cálcio vai dar origem a cal. Sabe a cal? Aquilo que a gente pinta assim, tipo gesso e tal. Pronto, vai dar origem a esse cara. Agora, esse aqui é como, gente? Como é o nome desse cara? Hidróxido de Hidróxido de alumínio. alumínio. Muito bem, hidróxido de alumínio. A gente vai aprender lá na frente que ela também é usada como antiácido. Alguém já tomou? A diferença, gente, entre hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio é que o hidróxido de alumínio ele acaba tendo uma ação muito maior para antiácido. Ele é um antiácido um pouquinho mais forte, entendeu? Um pouquinho mais. Porque a gente vê que o alumínio ele tem um NOx 3, então significa ele vai liberar muito elétron. Então, ele é um pouquinho mais forte que o hidróxido de magnésio. Tanto que, quando você vai comprar tipo, hidróxido de alumínio e leite de magnésio, você vai perceber que o hidróxido de alumínio é um pouquinho mais caro, né? Porque ele é um pouquinho mais concentrado. Em contrapartida, o hidróxido de alumínio ele tende a ter um sabor melhor, tá? Do que o hidróxido de magnésio, por incrível que pareça. Hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, realmente tem um gostinho bem ruimzinho quando você compra ele sem sabor. Mas quando você compra um sabor, sei lá, um hortelã da vida, aí dá para tomar. É facilmente bebível. Gente, deu para entender isso? Deu, né? Muito bem. Depois a gente Ai, eu tô volta para... preferindo muito mais estudar base do que estudar ácido, viu? Sério, Feitosa? Nossa, eu gosto Sério. tanto de ácido, Eu, cara. inclusive, acertei mais questões de base do que de ácido. Que foi, velho? Que massa, bicho, que massa. Porque eu prefiro ácido, por incrível que pareça. Acredita? Variável. Mano, Mas, na que... verdade, eu acho que é porque a aula de ácido foi aquela que eu tava doente. Aí eu não Ah, peguei direito, entendeu? é verdade, tudo isso influencia. Você agora falou Acho sério. que foi isso. Porque é Eu tenho diferente certeza você disso. assistir a aula, tipo, gravada e assistir aqui. É muito diferente, nem se compara. É, eu concordo com você. Depois, quando às vezes eu preciso reassistir, até para ver como é que tá a participação, o áudio, essas coisas. E realmente eu prefiro ao vivo, muito mais ao vivo. O massa do gravado é porque eu posso acelerar. Então, assim, eu assisto em 2,25, como todo ansioso, né? Em 2,25. Aí eu boto um fone de ouvido com o som lá Já torando. tem essa velocidade. Tem, Gil, porque eu uso uma extensão que você bota a velocidade que você Ai, quiser. que chique, pois só tem dois vezes aqui. Às vezes E eu fico até querendo botar mais. eu vou te mostrar, vou te mandar o nome, viu, dela. Você
Ai, instala pois rapidinho no Google quando eu Chrome. fui assistir a aula, eu disse, não, eu assisto toda a aula muito rápido, né? Quando eu for assistir a sua aula, eu disse, eu não vou acelerar, não, porque senão, se eu ouvir a voz de Fabrício normal, vai ficar bem devagar, eu vou ficar com agonia, vou querer É, adiantar o ao vivo. Aí eu vou pior que é assistir verdade. normal, para não acostumar a ouvir a voz dele acelerada, aí assistir normal. Eu também tenho isso. Até hoje, na verdade, não gosto de ouvir minha voz normal por conta disso. Agora ela acelerada pode botar, que eu não tenho problema não. Então vamos lá, ó. Variável. Agora a gente vai ver quando o NOx é variável e quais são os principais. Por quê? Existem, vocês sabem, né? Muitos elementos que têm NOx variável, mas ninguém é doido de estar decorando cada um. Imagina, nenhum estudante de química, ele não vai decorar, imagina nós, somos meros mortais. Então vejam, os principais a gente vai ter que meio que decorar entre aspas, né, Amanda? Porque a gente sabe que ninguém vai decorar, a gente vai, na verdade, acabar memorizando por questões que a gente vai fazendo. Então, o primeiro que a gente vai ter que aprender é o do ferro. Aí o ferro, gente, ele tem 2 NOx. Ele pode ter NOx 3 e pode ter NOx 2, que a gente costuma dizer, inclusive, que é o NOx máximo e o NOx mínimo, né? A gente costuma dizer assim. Aí nós temos também o cobre, que pode cair, de vez em quando cai, que aí é NOx 1 ou NOx mais 1 ou NOx mais 2. Nós temos também o níquel, certo? Que pode ter NOx mais 2 ou NOx mais 3. Estão vendo aí que a maioria, né, meio que se repete. Nós temos também o chumbo, certo? O chumbo, Pb, nós podemos ter aqui mais 2 ou mais 4. E, na verdade, por último, a gente ainda tem o ouro, certo? Que o ouro a gente pode ter um NOx mais 1 ou mais 3. Aí, como é que eu vou fazer, professor, para memorizar essa bagaceira toda? Meu filho, você não vai memorizar, você vai fazer assim, vai resolver questões, pronto, você vai pegar esse resumo e vai olhar. Vai fazer lá as 1000 questões que eu vou passar, olhando esse resumo. Você vai ver, vai chegar na questão 35, você já não vai mais precisar olhar. Porque você já vai meio que decorar, entendeu? E agora sim, vou ser bem sincero com vocês, os mais importantes. O maioral, fé, que sempre cai no Enem, tá? Sempre cai. Inclusive, gente, o Enem tende a não cobrar muita nomenclatura, mas quando é nomenclatura de ferro, ele gosta, tá? Porque aí ele te pergunta, tipo, nessa reação, qual o NOx do ferro? Aí ele quer saber, entendeu? Te dando o nome da base, aí você tem que descobrir qual é o NOx. Então, tem NOx e, cadê? Chumbo. Então, esses dois aqui são os mais importantes, tá? Desculpa, ferro e chumbo. Tranquilo? Agora, vamos lá para a gente aprender como é que, de fato, vai fazer para aprender esse negócio. Ó, nós tínhamos, antigamente, uma forma de nomear. E agora a gente tem uma nova. Então, eu vou botar o seguinte. Aqui eu vou apresentar para vocês a antiga. Para Fabrício, por que é que vai apresentar a antiga? Porque as questões que eu vou passar para vocês podem exigir em alguma questão de nomenclatura anterior, tá? Mas a anterior ainda é usada um pouquinho, tá? Então tem que tomar cuidado nisso. Aí vamos lá. A antiga a gente fazia assim, ó, quando o NOx era variável, a gente colocaria hidróxido. Aqui no meio, ó, hidróxido, aí botava no meio o nome do metal. E aí a gente fazia assim, ó, atrás, Feitosa, a gente ia colocar oso ou ico. Eita, Fabrício, agora lascou. Quando é que eu vou saber quando é oso e quando é ico? É só lembrar da nomenclatura dos ácidos, né? Quando era oso, a gente tinha que o NOx era o quê? O NOx era máximo ou o NOx era mínimo? Mínimo. Mínimo, muito bem. Então vai usar oso quando o NOx for mínimo. É igual assim, tá vendo? Ó, NOx mínimo. Agora vai ser ico quando o NOx é o quê? Máximo. Muito bem, tá vendo? Então o NOx ele vai ser alto, NOx máximo. Tranquilo, gente? É isso. Ok? Deu para entender, né? Então vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vamos supor que eu tivesse, sei lá, FeOH. E aqui eu boto 2, certo? Mas aqui para a gente poder determinar o NOx do ferro. O que é que eu vou fazer aqui para determinar? Primeiro, inclusive tem um macetezinho, tá? Que é só você pegar o número que está aqui embaixo e você subir ele cruzado. Aí esse número que está aqui embaixo seria tecnicamente o NOx do ferro, do metal que está aqui do lado. Mas não vou fazer assim não, tá? Porque eu não gosto muito, sou muito fã de ensinar muito macete, não, senão a pessoa não aprende de fato. O que eu vou fazer é pegar esse 2 que está aqui e distribuir, isso aqui eu já ensinei para vocês, não foi? Na aula de inox. Então fica FeO2H2. Todo mundo entendeu porque ficou O2H2?
Porque o Sim. professor fez o jogo, a distributiva. Então, vamos lá. Eu tenho o NOx fixo aqui? Tenho, com certeza. Qual é o NOx do hidrogênio? Mais um. Mais um, perfeito, muito bem. Qual é o NOx aqui do oxigênio? -2. -2. E do ferro vou botar X, tá? Então vai ficar assim, né, gente? Então eu tenho um ferro, então fica X, não é isso? Mas eu tenho 2 oxigênios, então eu preciso multiplicar, ó. 2 vezes -2, que vai dar -4. Mas eu tenho 2 hidrogênios, cada um tem um de NOx, 2 vezes 1 dá 2. Quanto é que tem que dar o somatório mesmo dos NOx? Tem uma molécula? 0. Zero, perfeito. Agora eu quero assim, digo, todo mundo entendeu essa equação que eu armei aqui? Tô fazendo meu rápido porque eu já tenho passado muita, né? Certeza, né? Pronto, espero que esteja todo mundo craque mesmo, tá? Então fica x menos 4 mais 2 igual a 0. X vai dar -2, né, gente? Porque 4 menos 2 vai dar... Ó, antes que eu saia da... É apenas... Eita, veja aí. É só para ela que tá travando, gente? Só Pra você. acredito. Tá travando aí não, né, Elissa? Não. É, porque aqui na minha segunda tenta dar um F5, viu, Jéssica? Beleza? Vai ficar -2 igual a 0, então x vai dar +2. Então eu sei que o NOx do ferro, nesse caso aqui, vai ser 2. Aí vocês entenderam também esse macete que eu fiz? Vocês vão fazer o seguinte, é simples. Vai ver qual é o índice que está embaixo da hidroxila. Hidroxila, lembra, é o OH. Vê quem está aqui embaixo e sobe ele para lá cruzado. Tá vendo? Então, o NOx do ferro é +2. Se eu tivesse assim, ó, cálcio OH2. Qual seria o NOx do cálcio aqui, ó? Sem nem saber que ele é da família 2. +2. Muito bem, porque é esse macete de você subir, beleza? Mas se vocês quiserem, pode ir fazendo daquele jeito ali que a gente aprendeu, que dá do mesmo jeito, tá? Então, Eu como me o NOx perdi um pouquinho. Esse oso ou ico é no final? é no final, sempre. Então vai ficar assim, ó, se liga. Como aqui o ferro, o NOx dele é variável, vai ficar desse jeito. Isso seguindo a antiga nomenclatura, que eu vou ensinar para vocês a nova. Aí, Feitosa, eu estou ensinando a antiga porque algumas questões ainda usam a antiga, principalmente a deixa que eu vou passar para vocês, beleza? E algumas questões mais antigas do Enem também usam a nomenclatura antiga, mas não vai influenciar não na hora de vocês fazerem não, viu? Porque o Enem não vai te cobrar nomenclatura em si. Beleza? Aí vamos lá agora. Ó, a ideia vai ficar assim, então. Ó, vai ficar hidróxido, porque eu só repito. Hidróxido. Aí eu vou botar o nome do metal. O metal aqui não tá o ferro, então vai ficar assim, ó, hidróxido D. Eita, eu até esqueci de botar o D aqui, tá, gente? Ó. Hidróxido D, aí bota o nome do metal e completa com oso. Então, veja, hidróxido de... Ó, eita, nem precisa, na verdade, do D não, tá, gente? É só hidróxido ferro. Mas se liga, toda vez que eu vou adicionar alguma coisa, era igual os ácidos, né? Lembra que eu tinha uma terminação, tipo, quando ele era hidrácido, eu botava hídrico, não era? Não era hídrico, que eu botava no final. Aí, por exemplo, ácido clorídrico, o cloro eu tirava o O. Aqui do mesmo jeito, ó. Eu vou tirar o O e vou adicionar uma dessas terminações. Se liguem, o ferro, ele pode ter um NOx de 2 ou de 3. O 2 vai ser o NOx máximo ou o NOx mínimo, nesse caso? O mínimo. Então, qual vai ser a terminação? Oso. Perfeito. Então, fica, ó, hidróxido ferroso. Olha isso, ó. Então, se você vê hidróxido ferroso, você sabe que, na verdade, o NOx do ferro vai ter sido 2. Entendeu? Aí, se eu botasse assim, gente, ó, FeOH3, qual seria o NOx do ferro aqui? Muito bem, mais 3, perfeito. Então, ficaria assim, gente, ó. Hidróxido, ferro, então bota só até fer. E vamos lá. Se o NOx foi 3, é porque o NOx foi máximo, né? Quando o NOx é máximo, muito bem, férrico. Todo mundo entendeu isso, ó? Como que eu sei que ele é máximo para o ferro? Porque eu estava entendendo que o máximo seria a partir de 5.
pela Pronto. nomenclatura lá dos ácidos. Pronto, nesse caso, lá poderia ser até 7. Tu lembra? Lá poderia ser até mais 7. Então, é a partir de 5. Pronto, Aí, no perfeito. caso, é 3. Perfeito, porque, Gil, alguns metais vão ter seu NOx mínimo e NOx máximo. Então, assim, porque esse número de NOx, Gil, vai depender, na verdade, do número de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, veja, o ferro, ele não consegue ter mais de 3. Então, significa que, tecnicamente, para o ferro, o NOx máximo dele é quanto? 3. 3. Porque é o máximo que ele pode. A gente bota aquela tabela, Gil, por quê? Porque existem alguns elementos que podem chegar até 7 de inox. Então, eles podem perder. Por exemplo, aqueles metais que são bem grandões, sabe? Por exemplo, o frâncio. O frâncio é um exemplo dele, Gil. Ele tem um raio atômico muito grandão. Então, significa que ele pode, consequentemente, perder muito elétron. Então, ele vai ter um número de oxidação muito grande, entendeu? Ele tem um número de oxidação imenso. Que nesse caso seria 7, né? Frâncio é um que tem o NOx 7. Deu para entender, Gil? Então, tudo isso está em relação à distribuição eletrônica de cada elemento. Por isso, Gil, que eu pontuei os 4 mais cobrados. Mas significa que só existem esses 4? Não. Porque se você pegar, Gil, hoje, por exemplo, uma prova da SpaceX, você vai perceber que ele ainda vai te cobrar níquel, vai te cobrar o astato, vai te cobrar outros metais. Beleza? Aí, se você quiser, Gil, aprofundar bem muito isso, que eu não sei se seria muito relevante, porque você não tem muito tempo, você pode pegar outros elementos e anotar aí no seu resumo anotar o NOx máximo e o NOx mínimo. Por exemplo, Gil, o astato ele pode chegar, ele pode ter NOx mínimo de 3 e pode ter NOx máximo de 5. Mas, novamente, só é mais cobrado em provas de caráter militar. Realmente, prova civil, eu não vi. Vou ser bem sério contigo, tá? Não cheguei a fazer, não. Beleza? Mas se vocês tiverem alguma questão de vestibular tradicional, sem ser militar, vocês podem me mandar depois, tá? Então, deu para entender isso aqui, gente? Deu. Muito bem, aí tem que lembrar, isso aqui é a antiga. A nova já não é mais assim, não, tá? A nova, ó. A gente nem bota nova, a gente chama de atual, né? Atual porque pode simplesmente mudar, né, gente? Pode mudar. Então, a atual a gente vai fazer assim, ó. Não vai mudar muita coisa, não. A gente vai botar hidróxido D, aí agora aqui tem o D, tá? Aqui a gente bota o nome do metal. E aqui a gente vai botar, olha, o NOx em algarismo romano. Beleza, gente? Então fica hidróxido de alguma coisa, olha o metal e coloca o NOx em algarismo romano. Então vamos supor, o FeOH2 ficaria assim, ó, se eu botar isso aqui, FeOH2 ficaria assim, ó, hidróxido de ferro. O NOx seria quanto? 2. Muito bem, então bota 2 assim, ó, em algarismo romano. Hidróxido de ferro 2. Aí, esse daqui, FeOH3, como era que ficaria? Hidróxido de ferro 3. Muito bem, tá vendo? Hidróxido de ferro 3. Que era, na verdade, o antigo hidróxido férrico. E o de cima, que é o 2, era o antigo hidróxido ferroso. Bem mais simples. O Enem tá cobrando assim, viu, que agora, viu? O Enem cobra assim, na atual, beleza? Ok? Bem mais simples, né? Um pouco melhor, mais agradável, tanto da gente olhar quanto da gente estudar, né? Não vou negar para vocês. Agora, vamos partir para o que o Enem cobra de fato? Vamos? A gente já viu muito aqui, mas nos prendemos a esses conhecimentos mais antigos, né? Agora, o que a gente precisa mesmo para o Enem, são as bases mais importantes. Ó.
Agora aqui não tem como vocês saírem daqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Sem saber essa bagaceira. Não tem como, viu? Quem quer Enem aqui é altíssima relevância, tá? Altíssima relevância. Se quiser sair daqui sem saber nada de nomenclatura, nem de classificação, pode sair de boa. Mas sem saber isso daqui, não tem como. Então, vamos lá. A primeira, mais importante, é NaOH. Qual vai ser o nome químico dela mesmo? NaOH é o quê? O químico, eu tô perguntando. Hidróxido de sódio. Muito bem, hidróxido de sódio. Aí, vamos lá, o hidróxido de sódio, vocês vão conhecer ela popularmente, né? Ou seja, a gente diz até que o nome dela comercial é soda cáustica. Todo mundo já teve contato com soda cáustica alguma vez na vida? Sim, Muito bem, Gil, soda cáustica a gente usa normalmente para o quê? desentupir. Muito bem, porque vejam, gente, então, o que é que o Enem vai querer saber? O que é que o Enem vai querer que você saiba? O nome comercial daquilo ali, como é que ele é vendido. Então, veja, a gente conhece o hidróxido de sódio como soda cáustica e vai querer saber também quais são as aplicações daquilo no nosso dia a dia. Então, David, preste atenção. O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, nós utilizamos no nosso dia a dia para desentupir. Então, ele é um desentupidor. Desentupidor, beleza? Desentupidor. A gente acha que desentupidor é com M, né? Ou é com N mesmo? Com N, né? É com N, não? É com N mesmo, né? N de navio, né? Muito bem, certo. Né? É não, Amandinha, deixa eu olhar aqui, pera. Só para poder... Não, eu botei N porque é com N. Não. Ah, tá certo, beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Ó, então a gente usa ele como desentupidor, mas a gente também usa olha, na escola sempre tem um projeto que a gente vai juntar óleo velho dos vizinhos. A gente vai fazer o quê? Sabão. Sabão. Muito bem. A soda cáustica, gente, é usada para a produção de sabão. Porque lembra, o que é que a sabão a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma gordura velha, usada, vai misturar com uma base forte, vai mexer, processo de saponificação. Vamos aprender isso, professor? Vamos, em reações inorgânicas, que vem depois disso. Beleza? Então, é a primeira. Olha que legal. Tá vendo? Inclusive, vocês sabiam, né, gente, que sabão é um tipo de sal. Na verdade, a gente vai estudar... Eu acredito que eu vou botar ensaios, tá? Eu não vou botar agora, não. Não vou botar em reações, não. Eu vou lá já trabalhar logo a reação de saponificação em sais, porque sabão é um tipo de sal. Beleza? Então, vamos lá. Para desentupidor, a gente também usa para produção de sabão, mas tem que se ligar. Produção de sabão, botem aí, tá? Ó, orgânico. Ô, Jair, então quer dizer que existe sabão que não é orgânico? Sim, existe. Existem sabões que são inorgânicos. Por exemplo, o detergente que a gente usa em casa. Você sabia que o detergente que a gente usa em casa, na verdade, ele é... Não vou dizer que são todos, mas a maioria são feitos de petróleo. Vocês sabiam disso? Não. São feitos de petróleo, Gil. Sim, polui bastante, né? Eu gosto do sabão em barra, viu? É tão bom para lavar prato, Ave Maria. Concorda, Amandinha. As panelas de alumínio Não, mesmo tá são mais limpo. infectadas. A sensação que eu tenho é que limpa bem mais. Muito mais. Ele tem um poder de limpeza bem maior. Mas a gente vai ver, Amandinha, por que o sabão orgânico, ele só não é muito bom porque ele acaba perdendo a ação com muita mudança. Por exemplo, se você pega alguma coisa que muda o pH, tipo, que deixa o pH mais ácido, aí ele já perde a ação, entendeu? Essas coisas. Mas é coisa bem bobinha. Mas é isso, viu, gente? Na verdade, boa parte desses detergentes que a gente usa são inorgânicos, então eles são muito poluentes, cara, muito, muito poluentes, tá? Mas além disso, a gente usa, a soda cáustica para limpeza em geral, tá? A gente usa para limpeza no geral. Vocês já viram aqueles limpa-pedras? Acho que vocês já viram, né? Limpa-pedra, a galera usa. Já, né?
Aquele limpa-pé, já viram limpa-forno? Limpa-forno é basicamente soda cáustica pura. Às vezes eles trocam por amônia, beleza, mas na maioria das vezes é soda cáustica. Porque soda cáustica a soda cáustica é maravilhosa para limpar. Só é perigoso, muito perigoso. Mas a galera usa, né? Usando com luva, com os EPIs, tá tudo tranquilo. Mas além disso, gente, a soda cáustica ela também é usada, olha, na produção de papel, vocês sabiam? O papel, olha a cor. Ele é bem branquinho, né? Mas vem cá, como é que o cara pega uma madeira que é dessa cor e o papel fica dessa cor? É estranho, né? Não é estranho? Sabe o que é que os caras fazem? Mete soda cáustica, porque soda cáustica embranquece. Além disso, soda cáustica ainda não é só usada no papel. Ela é usada também pela indústria alimentícia. Só que hoje em dia não é, olha só, não é tão segura, não é tão seguro o uso dele. Mas dependendo dela, desculpa, né, que é a soda cáustica. Mas dependendo da quantidade, o Inmetro e a Vigilância Sanitária pode deixar passar. Porque, veja, na indústria alimentícia, milk, a gente usa principalmente em leite e derivados. Milk, tu acha que aquele leite que tu compra na tua casa, que vem com aquela caixinha linda, tu acha que a vaca ali, ela foi respeitada? Tipo, os limites fisiológicos dela? Não. Aí vem cá, se tu pega a tua pele, Milk, tu fica chupando ela assim, ó, sem parar. Vai chegar uma hora e vai acontecer o quê com a tua pele? Chupar sem parar. Sem parar. Sem parar. Incha. E a hora ou outra vai cortar. Quando corta, quando rompe, sai o quê? Que tu se cortou. O que é que sai? Sangue. Ah, o sangue é que cor? Red, muito bem. O leite que tu compra na tua casa é vermelho? Não, é bem branquinho. Sabe por que é que fica branquinho? O mesmo processo do papel. Bota soda cáustica. Ei, quando um leite azeda, ele fica azedo, né? Olha, azedou. Azedo. Azedo vem de quê? Azedo. Não é possível. Ácido. Aí sabe o que é que eles fazem para tirar esse sabor azedo? Eles botam soda cáustica, que é para não jogar no lixo. O leite em pó se salva? Amandinha, dependendo da indústria, sim. É que eu só tomo leite em pó. Eu também. Eu também. Veja, é ninho. Se for ninho, se salva. Porque as vacas são mais respeitadas. A Nestlé. Mas se não for... A camponesa, por exemplo, a Amanda tava com problema, viu? E aí também. Camponês é muito caro. Eu gostei também. Também tava com probleminha com os Foi Santa pior. Na verdade, é muito difícil, né, Amanda? Hoje em dia você comer uma coisa que não seja in natura e não tem algum errinho, né? Da minha avó. Olha, o negócio é ter uma fazenda e ir atrás das. E ainda, Gil, tem o risco de mesmo você morando na fazenda, você irrigar com água que tá poluída e você não saber que ela tá poluída, com metais pesados. A semente que você plantar muitas vezes já está modificada. Menina, é o fim dos tempos. O que é que os dinossauros fizeram que a gente não fez para cair um diabo do meteoro? Ai, não, Amanda, é isso que eu fico perguntando. Gente, mas assim, essa parada da indústria do leite, inclusive tem Um vídeo, né? Eu já um vi. documentário, meu Deus, estou esquecendo muito. Tem um documentário que fala, Gil, sobre a indústria do leite, depois eu vou mandar para vocês. Ah, mas outra coisa, tá? Inclusive, não é só a indústria do leite, ela ainda é a menos pior, é a menos suja, na minha visão.
Porque nós temos outros alimentos que são processados e ultraprocessados. Por exemplo, vocês já viram aquelas carnes enlatadas, até salsicha mesmo, embutidos no geral. Podem olhar a composição. Ele vai dizer assim, veja, é carne de aves e afins. Vem cá. Aves, para vocês, é o quê? Aves. 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 É só galinha? Pombo. Pombo é ave. Urubu é o quê? Meu Urubu. Deus. Urubu é ave. Morcego, papaleão, tudo isso é ave, né? E assim, quando fala assim, carne de aves, e na verdade eles nem botam carne, alguns colocam assim, peças de aves. Partes de aves. Sabe por que parte? Porque, gente, só vai pé, pescoço, cabeça, às vezes pena, que tudo isso é parte de ave. E o afins é o que, gente? Pode ter Então, até pedaço, né, de pessoas ali dentro. porque quando eles botam afim, feitosa, é porque assim, pode às vezes vir uma tripa de porco, pode ter caído um estômago de porco, um intestino de porco, às vezes sem lavar o intestino. É Na aquela hora de coisa, né? triturar, foi um dedo de um funcionário, vai E um pronto, dedo. pronto, você entendeu. Às vezes o cara tá ali, escarrou, sem querer. Aí vai tudo ali. Fabrício, velho, que nojo, que nojeira essa aula. Eu comia, sabe o que era que eu Que comia? Eu comia, raiva. sabe o que era que eu comia? Mortadela, eu amava mortadela. Até hoje eu gosto, mas eu não como mais mortadela, porque eu não consigo mais. Eu tô me arrepiando de nojo, velho, Eu de sou assim, pensar. viu? Eu sou assim, quando Mano, eu vejo como é que faz o negócio, eu paro de comer, eu não consigo, eu só o lembro do do vídeo. processo. Gente, eu tenho ideia, os caras fazendo essas linguiças, sabe? Tipo, ai meu Deus, toscana. Gente, meu Deus, eles pegaram um boi. Ai, meu Deus. O boi tava todo ferido. Ah, meu pai do céu. E uma doença que tem, que é uma peste que coisa os bovinos. Gente, eles, tipo assim, só tirava as feridas e jogava. Tipo, sabe quando mofa alguma coisa em casa que a gente tira só aquela parte? A ideia é a mesma, tipo, não adianta, por quê? Porque o mofo já pegou em tudo. Mas é tipo assim, não, vou cortar aqui porque o resto não deve estar doente, não. Aí jogava assim as partes do boi e girava. Porque aquela coisa, aí uma vez uma aluna perguntou assim, Amanda, mas como é que o senhor sabe que às vezes vai fezes? Porque eu assisti o documentário, inclusive o documentário. Tentaram derrubar e aquela coisa. Pô, vocês acham que, sei lá, 4 quilos de merda, de cocô, vão alterar 4 quilos, vão alterar o sabor de 100 quilos de carne? Tá misturado? Não. Só que vem cá, você vai deixar de comer merda, porque não sentiu sabor? E assim, cocô, fezes, ficou para ser comida ou ficou para ser excretado? Ah, Não. Assim, aqui em casa a gente não come merda. Não sei da casa de vocês, vocês comem. Ai, gente, cuidado também com o molho de tomate, tá? Dependendo da marca, porque ei, pode eu vi vir. isso aí, Meu viu? irmão é pra comer o quê? Não pode tomar leite, comer carne, molho de tomate. Não pode Não, nada. coitado, eu vou te mostrar aqui, ó. Vai ser Porque fotossíntese, sol e a água. foto assim, Pronto. tem que ser É isso bonita e aí. magra. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é. Partes de barata em molho de tomate. E, na verdade, a Anvisa deixa, sabe, gente? Ó, deixa eu mostrar para vocês. A Anvisa tolera partes de baratas, rato, desde que não seja uma quantidade muito grande, sabe? Eles aceitam. É, ó,
pele de rato, mosca, barata, às vezes também partes de seres humanos que se machucam, também, sabe? Fezes também de animais, principalmente, gente, fezes de galinha, que eles usam bastante, sabe? Em processados, que é para poder dar volume, entendeu? Tipo, a gente vai fazer uma polpa de fruta, aí eles batem com fezes de galinha, que é para poder dar volume. Aí, por que a Anvisa tolera bichos nas comidas? E fezes também, tá? Excreto. Aí é isso, assim, sabe, gente? Eu também fiquei meio aterrorizado, mas... Gente, se a Anvisa permite, o Inmetro permite, eu vou fazer o quê? Ô, nojeira, né? Mano, é isso, tá ligado? É bem... Ui, quando eu paro pra pensar, nossa senhora, gente. Ai, isso é muito ceboso. E pra vocês terem ideia, sabe quando eu tô cortando frango? Gente, eu toco no frango, aí quando eu termino, às vezes eu nem terminei de cortar o frango, eu lavo minhas mãos. Com detergente, eu fico lavando minhas mãos toda hora, com medo de pegar alguma coisa. Eita, não, gente, inclusive não pode, gente, por favor, não lavem proteínas, tá? Por exemplo, se você for lavar proteína, aí que você torna o ambiente ainda mais propício a bactérias. Proteína é fogo, não tem outro resultado, Com é a minha fogo. mãe, mas ela cuida de lavar a peste do frango. E eu não consigo fritar sem pelo menos dar uma fervura por conta da tênia. Morro de medo de pegar uma tênia saginata, uma tênia sólida, eu tô fora. É dois, Amanda. Amanda, comigo é assim, tipo, eu boto a 140 graus por 2 horas. Que é pra poder não sobrar nem proteína. Quebrou tudo já. Não sobrou nada. Que eu também tenho medo de pegar toxoplasmose. Enfim, né? A gente tempera, né, Gi? Tempera, mas o que vai matar mesmo é fogo, gente. É fogo. Temperatura alta. Ou um congelamento muito bom, né? Se seu congelador, por exemplo, atingir menos 12 graus, menos 16 graus, mata também. Então vamos lá, gente. É isso, tá? Ó, a soda cáustica. Eu amo esse assunto, gente. E além disso, vocês sabiam que a soda cáustica ela é muito famosa por conta da eletrólise da água. Porque vocês sabiam que a soda cáustica ela é extraída da água do mar? Vocês sabiam? Porque a água do mar é água mais o quê? O que é que tem na água do mar? Salgado. Muito bem, salgado. Principalmente NaCl. Aí é isso, vocês sabiam? É basicamente isso. Você vai, literalmente, eletrocutar a água, mas de maneira, entendeu? Vai aprender a eletrose. A gente vai ver a diferença de eletrose ígnea. Enfim, tem dois tipos, tem alguns tipos de eletrose. Mas a soda cáustica é tirada daqui. Não só a soda cáustica, mas também o combustível hidrogênio. Aí fica assim, gente, no final, ó. NaOH mais H2. Ui, tá vendo? É extrair dessas duas coisas. Legal. Beleza? Agora vamos para a gente ver a segunda aqui, ó. A segunda base, que a gente já falou, viu, Feitosa? NaOH. Eita, desculpa, MgOH2. MgOH2. Eu amo esses assuntos assim que são muito aplicáveis no dia a dia. Porque a gente já começa a falar tipo, sobre rato em comida, fezes, leite que vem sangue, pus. Eu gosto desses assuntos. Ô, Gabi, eu acho que eu faria muito engenharia de alimentos, sabia? Eu tenho uma ex-aluna que está fazendo engenharia química. E ela paga muita disciplina com engenharia de alimentos. Ela tá assim, ó, Gabi, para trocar para engenharia de alimentos. Porque ou faculdadezinha para gostar de um barraco. Ei, são duas. Engenharia de alimentos e nutrição. Ama fazer um barraco com a indústria. E eu acho isso muito massa, velho. Gente, eles saem assim da faculdade para ir fazer manifestação. Mano, eu acho isso muito engraçado, é muito engraçado isso. Acho muito massa. Gente, MgOH, hidróxido de magnésio, certo? Que é conhecida popularmente como, eu falei para vocês, qual era o nome mesmo?
Leite de Leite de magnésio. magnésio. Muito bem, leite de magnésia. Olha. Aí eu disse para vocês que ele servia para quê mesmo? Para acidez no estômago. Muito bem, que eu vou chamar de antiácido, beleza? Antiácido. Só que eu disse a vocês, se tomar demais, acontece o quê? É laxante. Muito bem. Então tem que tomar. Gente, eu tô falando sério, gente, tome muito cuidado. Porque isso daqui é o cano. Isso aqui faz cagar. Nossa, mas faz cagar de um jeito que você transpira assim, frio, acredita? Você fica sem força, você fica anêmico. Anêmico, mano. O rabo chora. Quando eu digo chorar, é chorar mesmo, gente. Assim, sai toda a sua água, toda a água celular sai. Sai tudo que é água. Não sobra nada. Mano, Gabi é muito perigoso, Gabi. Assim, perigoso entre aspas, porque claro que não vai matar, né? Porque é um laxante leve. Mas, minha filha, nossa, se o leve é isso, eu não quero saber o que é pesado. Então é isso, a gente. Leite de magnésio é usado só como antiácido e como laxante. Viu? É só isso. Desidrata muito. Pronto, você pode morrer de desidratação. Entendeu? Gente, inclusive, sabe o que eu aprendi na faculdade? Que sabe quando você desidrata? Quando você desidrata, você perde água. Isso aqui agora eu vou entrar em outro assunto. Água e você perde sal. Vocês sabiam disso? Que a gente perde água e perde sal. Isso sai. Aí, principalmente, Amandinha, a gente perde o sódio. Porque o sódio ele vai estar extracelular, não é isso? Não é isso? Ele vai estar extracelular. Não é isso? Muito bem. Aí veja, quando você vai reidratar, você não só pode botar água. Você tem que botar, você tem que colocar também sal para dentro. Ou melhor, você tem que botar sódio para dentro, certo? Aí, o que é que acontece, gente? Dentro da célula, dentro de qualquer célula, né, você não vai ter, veja, para poder você fazer com que esse sódio ele seja absorvido por essa célula, porque lembra, se você começa a perder muito sódio extracelular, olha, vamos supor, você tinha 3 sódios extracelular e tinha tinha 2 sódios intracelular, vou botar até 4 aqui. Você começa, no começo da desidratação, você começa a perder o sódio que está fora da célula. Você começa a perder. Perdeu, perdeu. Aí vem cá. A gente lembra que existem algumas formas, alguns tipos de transferência, não é isso? Que a gente diz que é. Ai, meu Deus, como é o nome, gente? Dos processos. Osmose. Transporte, muito bem. São os transportes, Gil. Aí um desses transportes vai ser, a gente chama de difusão facilitada, né? Porque isso é a difusão simples, que passa diretamente pela camada de valência, existe a facilitada, que vai passar pelas proteínas. O sódio usa, tecnicamente, a facilitada. Aí lembra, a facilitada ela vai a favor do gradiente de concentração. Aí lembra, ele sempre sai de onde tem mais para onde tem menos. Não é isso? Sempre sai de onde está mais para onde tem menos. Vem cá, quando a gente perde todos esses, aqui, ó, perdeu na desidratação, né? Perdemos. Vem cá, onde foi que ficou hiperconcentrado agora? Hipertônico, que a gente chama de hipertônico. Dentro da célula. Dentro. Aí, Gil, o que é que vai acontecer com esse sódio de dentro da célula? Vai para fora. Muito bem. A célula pode ficar sem sódio? Nunca. Nunca, porque se ficar sem sódio, como é que ela vai fazer a contração muscular? Não tem como. Aí a gente precisa reidratar, né? Precisa reidratar. Mas sabe como é que a gente reidrata? Porque, vejam, naturalmente, o sódio, olha só, naturalmente, o sódio, ele só vai entrar na célula se ele tiver do lado de uma coisinha. Sabe o quê? Vocês sabiam disso?
Existe, inclusive, a gente fala assim, que é a gente diz que é assim, é um transporte ativo secundário. Já ouviram falar disso, gente? Transporte ativo secundário? Que é Eu acho quando... que não. Não, Gil, transporte ativo secundário é quando uma substância só entra com outra substância dentro da célula, mesmo gastando ATP. Então, veja, Gil, naturalmente, o sódio não consegue ir para dentro sozinho. Tu sabia disso? Por isso que existe a bomba de sódio e... Qual era a bomba? Potássio. Muito bem, tá vendo, Gil? O sódio só entra se tiver do lado de quem na bomba de sódio e potássio? Do potássio. Muito bem. Tá vendo? Gil, Ô, quando Fábio, você por quer... isso que nos sorinhos caseiros é sal e açúcar. Muito bem, perfeito. Água, sal e açúcar. Porque açúcar tem o quê? Glicose. Aí o que é E que o vai sal acontecer? tem o sódio. Muito bem. Essa glicose vai se ligar com o sódio e vão entrar por meio do transporte ativo secundário. Olha que legal. Tá vendo? Aí, professor, como é que ele vai conseguir o sódio? Porque lembra, quando eu pego o sal e coloco na água, acontece que processo? Uma di... Associação. Muito bem, fica sódio de um lado, cloro do outro. Aí o sódio, que não é besta, se liga à glicose para poder conseguir entrar na célula. É desse jeitinho, tá vendo, gente? Que legal, né, velho? Velho, é muito massa isso daqui. Eu amo essa parte de biologia. Eu não sou muito fã da parte de biologia assim, não, mas essa daqui eu gosto. Eu não gosto de plantas. Eu não gosto de plantas. Plantas eu não gosto, podem me julgar. Mas botânica, né? Botânica no geral, mas doenças, essas coisas assim eu gosto. Vamos organizar, gente. Bora organizar. Aulas de Fabrício, biologia. ninguém sabe nem onde é que tu tá até 6 horas. Porque a Aline mandou mensagem. Gente, tô tentando localizar Fabrício. Eu não sei se eu fiquei preocupada, sabe? Tipo, se você tinha mandado alguma mensagem e tinha sumido. Eu fiquei tipo, meu Deus, será que ele foi sequestrado? Será que ele tava no caminho e alguém aconteceu alguma coisa? Mas não, ele só tava na Univasse mesmo. Gente, é porque eu vou dizer, eu tinha saído de casa, ela não tá acostumada de eu ir para a faculdade na quinta-feira à tarde. Ela estava preocupada, por quê? Porque ontem eu já perdi uma aula que era aula particular, por conta da faculdade. Aí ela ficou com medo de eu perder essa aula de hoje, aqui, entendeu? E iam ser, tipo assim, 2 aulas perdidas simultaneamente. É como ela que faz a minha agenda, aí ela ia ficar, tipo, doida para poder encaixar, porque é ela que tem que fazer os encaixes. Aí como é que ela ia fazer, a pobre? Aí ela já tava me ligando, tipo, ela, bora, vem pra casa logo, que não, vai perder a aula. Bora. E eu, menina, calma, eu já tô chegando. E ela, venha logo, já vou falar pro pessoal que você já tá chegando. Aí eu, menina, diga que vai ter aula só. Ela, não. Aí quando eu cheguei em casa, ela já mandou pra vocês. Eu não tinha nem aberto o portão, ela já mandou. Bum, ele já chegou. Ela tava agoniadinha, que ela fica agoniada de eu perder a aula. Gente, inclusive, quando eu não ministro aula pra vocês, da última vez, que na quinta-feira, quando eu tinha ministrado aula, ela ficou meio chateada comigo, porque eu não ministrei aula pra vocês. Ela ficou com raiva. Ela não gosta, não. Mas enfim, né? É papo com ela e é isso aí. Vocês entenderam, né? Mas é isso, gente. Então, o magnésio, leite de magnésio é isso, antiácido e laxante, certo? Inclusive, daqui a pouco eu vou tentar pegar umas questões de bases do Enem, tá? Pra gente poder resolver. A segunda é CaOH2, beleza? Essa daqui, gente, vai ser o hidróxido de cálcio. Ó. Gente, hidróxido de cálcio, o que a gente faz, na verdade, é aquecer essa criatura para a gente ter, porque a gente faz assim, a gente pega o hidróxido de cálcio, queima ele em fogo, para sobrar só isso daqui. Óxido de cálcio, que é a cal. Alguém aqui já utilizou cal para alguma coisa? Gesso. É isso que eu ia falar, tem gesso, né? Muito bem, que é a cal. Já, né? Ei, vem cá, a gente usa normalmente para quê? Parede. Parede e em pintura também. Muito bem. Então, vejam, essa criaturinha a gente usa em
tintas, eu vou botar assim, ó, em tintas, principalmente tintas em pó, certo? A gente usa muito. E a gente usa também, gente, com isso daqui, ó. Antifungo, antimofo. Já viram em cidade. Amanda viu, porque a Amanda mora hoje atualmente em uma cidade que ela é uma cidade que ela tem contato direto com o mar. Então, ela é uma cidade litorânea. Então, tem muito problema com fungo e com mofo. Né? Porque, gente, tem contato de água, pelo amor de Deus. Além da maresia, viu, Amanda? Calma, não esqueci da A maresia. maresia é terrível aqui em casa. E é longe do mar, minha casa. E mesmo assim, o mar manda vocês cagar. As tesouras estão todas enferrujadas. O liquidificador todo enferrujado. Uma coisa assim. A bicicleta aqui é perdido, nem compra, nem tenha. Meu filho, pelo amor de Deus, moto, tudo isso. Veículo é horrível. Ô, Milk, tu mora em Campinas, né? Campinas fica. Não, porque Campinas é mais interiorano, né? Mesmo, né? A Limeira é litoral, sabe dizer? Rapaz, tem que Parece. trazer ele para Paulo Afonso, para É não mesmo, tem. reclamar da umidade. É verdade, que aí ele Porque vai ver, aqui gente. de tarde, meu filho, tá fazendo 35 graus com sensação térmica de 40. Mas é bom o clima de Paulo Afonso, porque você não fica grudando. Aqui é uma grudância terrível, velho. Porque não evapora, né? Como Paulo Afonso Mas é aqui tá grudando, viu, meu aí filho? evapora. Principalmente de tarde. Aqui você toma banho, você já sai todo grudento. Nossa, eu odeio a água de Aracaju, gente. É péssima. O meu É cabelo. horrível, não dá vontade de beber água. Concordo. E o cabelo, a é seca, é muito cloro. Muito. Muito. Amanda, quando tu foi aí a primeira vez? É porque também tu já anda aí há muito tempo, mas a primeira vez que eu fui aí, eu era adolescente. E eu tive uma diarreia desgraçada, até me acostumar com a água. Não, eu tomei banho 7 vezes, por causa do sabe, grudando, sabe? Terrível. Tomei banho 7 vezes quando eu vou vir pra cá morar. Gente, o pior, sabe por que eu tomei água, Amanda? Não foi da torneira, né? Porque quando eu tomava banho, eu tinha mania de botar água na boca e engolir. Eu engolindo. Aí eu ajetei diarreia. Era tanta diarreia, Amanda, tanta diarreia que o furico ficava ardendo, acredita? Por Deus, ardia, Amanda, ardia assim, tipo, nossa, era muito, muito ruim. Aí depois eu descobri que era da água. Agora me deixe, viu? Porque é muito cloro, tô falando sério, gente. É muito cloro, desidrata também, pô. Gente, aqui, ó, as árvores. Amanda, quando tu passa ali na orla, tem umas palmeiras lá que estão meio pintadinhas assim, não tem, ó? Pela cidade, né, ó. Até aqui em PA tem também, né, gente? Não tem? Eu já vi. Isso aqui, ó, PA. Sabe o que é Lá no isso aqui? 7 tem. Pronto. Agora é só entender, Feitosa, porque tem. Isso aqui que eles pintam é cal. Tá vendo isso aqui que eles passaram? Que é hidróxido de cálcio. Por que é que eles passam isso? Para poder a planta não mofar. Pronto, por conta do rio. Isso, Gabi. Para evitar, na verdade, Gabi, é proliferação de bactérias e de fungos para que a planta não morra. Sabiam que a gente faz isso? Eu também queria falar outra coisa. Mas deixa a Esse Giovana falar primeiro. Pronto, deixa Tem eu o processo de calagem também, né? Tem Do também. solo. Eu lembrei de química logo, porque eu sempre errava isso. Aí, quando eu entendi, eu digo, peraí, ó. E eu vou explicar já já porque a gente usa no solo, viu, Gil? Diga aí, Feitosa. O negócio que a água de Aracaju tem muito. Veja se eu tô viajando. Não sei, fiz uma viagem aqui. A água de Aracaju tem muito cloro. Aí o cloro se liga ao sódio. Aí você desidrata. É tipo isso? Ou eu viajei? É mais ou menos isso. Na verdade, Feitosa, a gente diz que desidrata porque a gente acaba. Porque lembra, quando a gente coloca alguma coisa na célula, a gente tem que tirar, não é? A gente Sim. coloca uma coisa, aí acabam saindo outros eletrólitos mais importantes que o cloro. Só que o cloro, ele tem prioridade porque ele é muito eletronegativo.
Então, ele tem meio que prioridade dentro da célula. Então, o cloro acaba entrando, mas quando o cloro sai, outra coisa importante sai. Aí a gente desidrata. Entendi. Entendeu? Porque tem que lembrar, ele e o flu são terríveis. São, meu Deus, são estupradores. E eu quero saber. Ei, mas é isso. Ei, mas tu tá notando que tudo tem meio que uma ligação, né, velho? Uma interligação. Ai, é muito massa, cara, essa parte, assim, eu sou... Na aula de física a gente estuda química, na aula de química a gente tá estudando biologia. Eu E é não sei mais fantástico. não como é que vai ser aí essas aulas. Ei, mas é legal a gente ver que, pô, cara, tem muita... cara, é realmente uma área, né, velho? Ciências da natureza, tá tudo muito interligado. Aí, vamos lá, gente. Sabe qual é a vantagem do cal? Ó, porque é muito barato. Tá vendo? Ela é mais na dela. Ela não quer muito contato com os outros, não. Por isso que ela tem 45. Gente, é barato. Tá vendo, Gil? Então, veja, a gente poderia, Gil, por exemplo, utilizar hidróxido de magnésio para fazer a correção de pH? Poderia. Poderia usar hidróxido de alumínio? Poderia. Mas quem é mais caro? Hidróxido de magnésio. Vem cá, quem é mais caro? Um potinho desse tamanho aqui de leite de magnésia ou um saco de cal? Um saco de cal, viu, gente? Para quem não sabe, viu? Um saco de cal é muito mais barato. É muito barato, gente. Gesso, cal, é muito barato, muito barato. Por isso que eles usam para fazer calagem, né? Que é correção do pH. Ó. Tá vendo? Para fazer correção do pH. Porque alguns solos, principalmente do centro-oeste, são muito ácidos, né? Então, eles acabam tendo que fazer essa correção. Outra coisa também que você encontra hidróxido de cálcio. Sabe no que é, gente? Ó. Casca de ovo. Vocês sabiam que na casca de ovo a gente encontra hidróxido de cálcio? E aí, vocês já viram a galera que... Planta, né? Como? Tritura e bota nas plantas, por isso. Muito bem, porque você vai fazer com que corrija o pH. Porque a planta, ela excreta algumas coisas ácidas, sabe? Aí a planta, quando ela tá dentro de um vaso, ela pode se matar. Olha que resenha. Por isso que a gente diz, o ser humano também não pode ficar sozinho, porque se ele ficar sozinho no quarto trancado, ele se mata. É igual a planta, entendeu? Aí ela fica excretando coisas ácidas, a gente coloca casca de ovo, porque casca de ovo tem hidróxido de cálcio, correção de pH. Inclusive, Amandinha, tem gente que acaba pegando a casca do ovo e botando em vitamina, porque é rico em cálcio também, viu? É riquíssimo em cálcio. Mas tem que ter com mais gente, cuidado, porque pode dar salmonela. Se for fazer isso, cozinha a casca de ovo cozido, pelo amor de Deus, de ovo cru não. Pelo amor de Seja Deus. na China, no Japão, aí você come até ovo cru se quiser. Blé. Uf, As olha, galinhas lá não tem salmonela, só as nossas que tem. pior que pior que lá eles tem muita questão tipo, de transgênico, né? E não só de transgênico, mas de mutações. Tipo, eles investem muito no agronegócio de lá, né? Aí eles meio que Elas estão cheias do antibiótico, né? Não, para não pegar. modificam. É isso. E a Mandinha, lá eles modificam a genética do frango. Tanto que o frango de lá tem uma textura e um sabor diferente do nosso, tu sabia? Sabia, não. Não O gosto frango brasileiro. Amanda, pode de lá. pesquisar depois. Amanda, pesquise depois. O frango brasileiro, ele é, assim, um dos melhores do mundo, se não é o melhor. Acredita? O frango é trans, diga aí, velho. Aí você vai comer um galo, o galo, na verdade, é uma galinha. Ei, mas assim, o nosso é muito massa. Tá certo, vai lá, Feitosa. Eu só vou terminar aqui, já vou liberar os meninos, tá? Aí você pega o pedacinho, viu? Você pode mandar essa aula, a escrita aí de hoje? Posso sim, Amandinha. Quando terminar que eu já mando, viu? Tranquila. Vamos lá, só faltam 2 bases pra gente terminar e eu já libero. A L
OH3. Hidróxido de alumínio, tá, gente? Hidróxido de alumínio. A gente vai usar basicamente alumínio. A gente vai usar basicamente para duas coisas: antiácido, certo? Tá certo, eu fico, David, eu fico, viu? Tranquilo. Antiácido e também, ó, tratamento de água. Vocês já viram a galera pegar e jogar umas coisas na piscina para poder a sujeira decantar? Que a sujeira vai lá para o fundo. Aquilo que eles jogam é hidróxido de alumínio, vocês sabiam? Aí também é usado para corrigir o pH da água, né? Quando a água ela tá muito ácida, a gente bota hidróxido de alumínio. Mas assim, a gente usa mesmo hidróxido de alumínio para poder decantar aquela sujeira sólida, né? Para ela poder ir para o fundo, depois a gente aspira. Aspirando. Aí a gente usa no tratamento de água. Certo? Aí vamos lá, pra gente. Oi? Ah, ninguém falou não, né? Que a gente chama de processo de coagulação. Gente, eu tenho que passar urgentemente separação de misturas para vocês. Porque a gente vai precisar futuramente de. Eu acredito que quando eu terminar inorgânica, eu vou para separação de misturas. E depois é que eu volto para orgânica, viu, gente? De verdade mesmo, porque senão não vai dar tempo de ver. A próxima, gente, e última é essa daqui, ó. H4OH, hidróxido de amônio. Ó, hidróxido de amônio. Gente, hidróxido de amônio, ele é usado em produtos de cabelos. Inclusive, é podre isso daqui. Tá bom, Miguel, vai lá. Daqui a pouco você termina de assistir. Depois você termina de assistir esse pedacinho. Só tem essa daqui, hidróxido de amônio, eu já libero, viu? Gente, produtos de cabelo. Eu acho que vocês já sentiram, né? Aquele fedor podre. Isse. Vocês já viram um alisante chamado de Isse? Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Alisante Isse. Alisante Isse. Eu tenho uma prima que uma vez usou no cabelo dela. A gente saiu na rua, aí choveu. Gente, quando choveu, ficou pó da bosta. Ela só fedia a merda queimada. Ai, ela passou. Eu não lhe aguento, não. Me Ela, deixa. Amanda, ela me abraçou, aí pegou a água do cabelo dela em mim. Eu fiquei pô da bosta. Parecia que ela tinha passado o rabo na minha cara. Mano, se ela tivesse peidado na minha cara, tinha sido meio sofrido. É isso aqui, ó. Isso é horrível. Horrível isso aqui, ó. É amônia pura, isso aqui. Amônia... Não sei como é que ela teve coragem, a bichinha, é. Presta não, ó. Tá vendo como ficou depois, ó? Quebra muito o cabelo. E o pior nem é quebrar, o pior Nossa, gente, pô da bosta. Enfim, fedor de bosta mesmo. Pô da bosta, a merda. Merda pura. É igual você pegar seu cu e passar na cara do outro, cagado. Foi, eu já contei também, não foi? Ela não tem contado da minha prima. Gente, mas é isso, ó. É produtos para cabelo, mas tem que tomar cuidado, certo? Porque é perigoso. Ai, velho. Pronto, a galera que dói os pelos também sabe. Quando você passa amônia, que você mistura com água oxigenada, né? Eu Fica, adoro. fica um fedor. Mas hoje em dia já tem pó descolorante, tá, querido? Aí você não usa amônia, é só água É oxigenada. verdade. Eita, aí é massa demais, e é fantástico, velho. Viva a química. Gente, é usado também como fertilizante, viu? Fertilizante. Ô, Gil, tu lembra do ano passado que a gente comentou que pegava o hidróxido de amônio e jogava no solo para a questão do nitrogênio, a fixação do nitrogênio, tu lembra? Sim, sim, inclusive eu vi isso de novo, quando eu fui estudar ciclo do nitrogênio. Aí eu Muito bem. lembrei. Perfeito, Gil, porque tem algumas bactérias, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, até porque tem um tempinho que eu já não vejo, mas tem umas bactérias que elas fazem a quebra desse carinha aqui, né? Do amônio, né? Eles quebram o amônio, parece que transforma em amônia, aí da amônia vai para o nitrogênio, um negócio meio assim, sabe? Eu sei que tem. Eu lembro que eu tinha estudado em 2023, preciso estudar de novo. E por último, gente, também é usado limpeza de gordura.
Aí vem cá, me diz aí, David. Um negócio que é usado para limpar gordura. Tu vai passar no teu cabelo? Deus me livre, nem se me pagassem 10 mil reais. Aqueles vídeos que aparecem no TikTok. Você rasparia sua sobrancelha por 10 mil reais? Nunca na galáxia. Também. Eu sou Ai, mais ou gente, menos eu tô me assim. sentindo ofendida, porque eu uso progressiva no cabelo, Não, viu? não, pronto. Progressiva, ok. Porque progressiva, a base da progressiva é um ácido. Esse pode usar. Pode usar. Gente. Tanto que progressiva você pode perceber que você aplica, ela não fede. Entendeu? Porque ela é ácido. Pode olhar, é um ácido. Fede um Mas, pouquinho assim. Nos é, um primeiros pouco. dias fede. Quando você lava, né, Gil? Mas, assim, se você for comparar com um alisante que ele usa uma base como princípio ativo, meu Deus, tu não tá entendendo, não. Tu já usou isso, não, né? Já usou guanidina? Já viu esse Não. alisante? Guanidina. Guanidina, o princípio ativo também é uma base. Eu não lembro se é hidróxido de amônio, não, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Tanto que ela nem é compatível com nada, velho. É bem perigoso. Quando pega no olho, mais gente, nossa, um fedor de bosta da porra aquilo ali. Gente, é isso. Pra Enem é isso aqui. Inclusive, gente, hidróxido de amônio tem que tomar cuidado. É tóxico, viu? Isso aqui pro ser humano. É tóxico, viu? A galera usa isso no cabelo porque, enfim, não tem outra forma também, né, gente, de alisar, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque esse tipo de produto, ele é para pessoas mais carentes, né? Então, o que eu falei foi meio feio. Mas eu não falei no sentido de atacar as pessoas que usam, entendeu? Mas a indústria que acaba fazendo com que essas pessoas mais carentes usam. Vocês estão entendendo, né? Porque realmente a indústria é muito suja, cara. Muito cebosa demais. Aí pega um negócio que faz mal e bota a galera para passar no cabelo. Enfim. Aí é isso, gente. Beijo enorme. A gente se vê na próxima, viu? Então é amigo que já fala, não, amigo, fala isso não, velho. Eu vou ficar me sentindo mal a noite todinha. Não vou dormir.